A tampa da lente escorregou dos meus dedos trêmulos, batendo contra o chão de concreto do armazém. Eu estava agachado nessa posição há 47 minutos. Eu tinha contado cada um deles, esperando pela foto perfeita do prédio supostamente abandonado, que minha fonte insistia ser uma fachada para lavagem de dinheiro. Minhas coxas ardiam com o esforço de ficar imóvel. Minha lombar doía com o peso da bolsa da câmera, e o inverno de Chicago havia penetrado nas minhas botas até que eu mal conseguia sentir os dedos dos pés. Essa era minha vida agora. Hope Martinez, não O'Neill, nunca mais O'Neill. Fotógrafa freelancer especializada no tipo de trabalho investigativo que pagava apenas o suficiente para cobrir o aluguel de um apartamento em Logan Square e me mantinha ocupada demais para pensar no passado que eu havia deixado apodrecer em Rosary 3 anos atrás. Recuperei a tampa da lente, meus dedos desajeitados pelo frio, e verifiquei as configurações da minha câmera pela 100ª vez. A luz finalmente estava perfeita. Aquele brilho perfeito da hora dourada se filtrava pelas janelas sujas, projetando sombras longas que faziam até mesmo esse inferno parecer quase artístico. Eu precisava de mais 3 fotos para completar a série para o Tribune, e então poderia ir para casa, tomar um banho quente e fingir que minhas mãos não tremiam por causa de outra coisa que não fosse o frio. A vibração do meu telefone quase me fez deixar a câmera cair. Eu xinguei baixinho, sempre silencioso, sempre cuidadoso para não chamar atenção, e tirei-o do bolso. Número desconhecido, código de área de Chicago. Deixei ir para a caixa postal, como fazia com a maioria das chamadas atualmente. Quanto menos conexões, mais seguro. Mas então ele vibrou novamente. O mesmo número, e novamente. Meu estômago se contraiu com um medo familiar, do tipo que se tornou meu companheiro constante desde que deixei Rosary. Atendi na 4ª chamada, mantendo a voz baixa. Martinez, senhora. Martinez, aqui é o detetive Chen, da polícia de Chicago. Estou ligando sobre... Desliguei antes que ela pudesse terminar. A polícia não ligava com boas notícias. E eu havia aprendido da maneira mais difícil que se envolver com qualquer tipo de autoridade policial, mesmo como testemunha ou informante, significava perguntas. Perguntas levavam a verificações de antecedentes. Verificações de antecedentes levavam a Rosary. E Rosary levava a tudo do que eu passara 3 anos fugindo. O armazém, de repente, pareceu pequeno demais, exposto demais. Guardei minha câmera com destreza, meus movimentos automáticos por anos de sair rapidamente de lugares. Foi só quando me levantei que notei o SUV preto parado do outro lado da rua, com vidros tão escuros que não dava para ver o interior. Ele não estava lá quando cheguei. Meu coração batia tão forte contra as costelas que eu podia senti-lo na garganta. Forcei-me a caminhar, sem correr, em direção à saída. O SUV não se moveu. Talvez não fosse nada. Talvez eu estivesse paranoico. Talvez Hope O'Neill. A voz veio de trás de mim e eu congelei. Ninguém em Chicago conhecia esse nome. Ninguém. Eu tinha sido tão cuidadosa. Tinha mudado tudo. Meu sobrenome, minhas redes sociais, até mesmo a cor do meu cabelo. De loiro mel para castanho escuro. Eu tinha apagado Hope O'Neill da existência. Virei-me lentamente, com uma mão já procurando o spray de pimenta na minha bolsa, e me vi olhando para um homem que não reconhecia. Na casa dos 30 anos, com um terno caro quase invisível sob o casaco aberto. O tipo de rosto que deveria ser esquecível, exceto pelos olhos. Aqueles olhos tinham visto coisas, feito coisas. Eu conhecia aquele olhar. Eu cresci cercada por homens que o usavam como uma armadura. Você está com a pessoa errada, eu disse. Minha voz estava firme, apesar da adrenalina inundando meu corpo. Meu nome é Martinez. Claro que é. Seu sorriso não alcançava aqueles olhos mortos. Assim como Tyler Scott é apenas mais um lutador no circuito, certo? O nome me atingiu como um golpe físico. Na verdade, dei um passo para trás, meu ombro batendo na parede de tijolos atrás de mim. Tyler. Tyler Scott. O garoto que eu amava. O garoto que eu destruí. O garoto que deveria permanecer enterrado em Rosary junto com tudo o mais. Não conheço ninguém com esse nome. A mentira tinha gosto de cinza na minha boca. Isso é engraçado, porque ele com certeza conhece você. O homem deu um passo à frente e viu o contorno de uma arma sob sua jaqueta. Na verdade, ele está procurando por você há algum tempo. E Tyler Scott, quando quer encontrar alguém, ele encontra. Minha mente correu através das possibilidades,
das rotas de fuga, das 9 maneiras diferentes pelas quais essa conversa poderia terminar mal. O que ele quer conversar? Mais um passo à frente. É só isso, apenas uma conversa. E se eu não quiser conversar, seu sorriso se ampliou e eu vi a ameaça por trás dele. Acho que você não entende a situação, senhorita O'Neill. Isso não é um pedido. Tyler não faz mais pedidos. Ele faz acordos. As palavras pairaram no ar frio entre nós, pesadas com implicações. Pensei na esperança que eu costumava ser. A garota que era destemida, que saía pela janela do quarto à noite para encontrar Tyler na antiga fábrica têxtil, que acreditava que o amor poderia conquistar qualquer coisa. Aquela garota estava morta. Ela morreu há 3 anos em um chão de concreto manchado de sangue, segurando o corpo quebrado de Tyler, enquanto os homens de seu avô ficavam de guarda. Mas a mulher em que me tornei sabia como sobreviver. Onde a palavra saiu mais forte do que eu sentia a jaula, amanhã à noite, às 22 horas, venha sozinha ou não venha. Ele me entregou um cartão branco, sem nada além de um endereço em Pilsen. E Sra. O'Neill, Tyler não é mais o mesmo garoto que você deixou sangrando em Rosary. Ele conquistou sua coroa. Não cometa o erro de pensar o contrário. Ele se foi antes que eu pudesse responder, desaparecendo no SUV, que partiu tão suavemente que poderia ter sido um fantasma. Fiquei ali parada no crepúsculo, o cartão queimando na minha mão, e senti as paredes cuidadosamente construídas da minha nova vida começarem a rachar. Tyler estava aqui em Chicago procurando por mim e achava que eu o tinha deixado para morrer. Voltei para meu apartamento no piloto automático, minha bolsa de câmera batendo no chão com um baque quando tranquei a porta atrás de mim. O estúdio era pouco maior do que meu quarto de infância. Apenas uma sala principal com uma cozinha compacta, um banheiro e um armário. Mas era meu, seguro, anônimo. Ou pelo menos tinha sido até 5 minutos atrás. Peguei meu laptop com as mãos trêmulas e fiz o que deveria ter feito no momento em que saí do Rosary. Procurei por Tyler Scott. Os resultados da pesquisa fizeram meu sangue gelar. Tyler Chaos King Scott, lutador underground invicto, 27 vitórias, 0 derrotas. Procurado em 3 estados por organizar lutas ilegais. Suspeito de ligações com o crime organizado. Último local conhecido, Chicago, Illinois. As fotos eram piores do que as manchetes. Tyler, meu Tyler, o garoto que me beijava gentilmente, que me abraçava como se eu fosse algo precioso, me encarava da tela com olhos que não demonstravam nada além de violência. Seu rosto estava mais duro, com cicatrizes na maçã do rosto esquerda e na mandíbula. Seu corpo havia se transformado de músculos magros de adolescente em algo muito mais perigoso. Ele parecia o que havia se tornado. Uma arma. Cliquei em uma imagem após a outra, cada uma pior que a anterior. Tyler coberto de sangue, com o punho levantado em sinal de vitória. Tyler cercado por homens que pareciam ter o medo como café da manhã. Tyler recebendo um cinturão de campeão de alguém cujo rosto estava borrado, mas cuja reputação eu conhecia. Marcos, o açougueiro Volkov, um dos chefes do crime mais notórios de Chicago. Meu Tyler, só que ele não era mais meu, era? Ele nunca tinha sido. Não de verdade. As lembranças voltaram à tona. Aquelas que eu passei 3 anos tentando afogar com trabalho, distância e pura força de vontade. Tyler, aos 17 anos, me ensinando a dar um soco, caso eu precisasse me defender. Tyler, aos 18 anos, me prometendo eternidade sob as estrelas atrás da fábrica têxtil. Tyler, aos 19 anos, segurando minha mão enquanto fazíamos planos para deixar Rosary juntos e começar uma nova vida em outro lugar. O dinheiro e a influência do meu avô não podiam nos alcançar. Tyler, aos 20 anos, morrendo no chão enquanto eu implorava ao meu avô para me deixar chamar uma ambulância. Enquanto seus homens me seguravam, enquanto o homem que eu amava sangrava até a morte por ter ousado me amar de volta. Só que ele não tinha morrido, tinha? Ele sobreviveu, e agora ele queria conversar. Fechei o laptop com força e pressionei as palmas das mãos contra os olhos até ver estrelas. Amanhã à noite, a jaula. Fosse o que fosse, onde quer que fosse, eu teria que enfrentá-lo. Teria que olhar aqueles olhos frios e violentos e explicar o inexplicável. Teria que fazê-lo entender que eu salvei sua vida da única maneira que sabia, partindo seu coração. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era um número diferente, mas eu sabia. Eu simplesmente sabia que estava relacionado. Atendi. Hope O'Neill.
Não era uma pergunta, era uma afirmação. Uma voz feminina, suave como seda, afiada como vidro. Ouvi dizer que você foi convocada para a jaula. Quem é? Alguém que sabe o que você fez há 3 anos. Alguém que sabe o que seu avô fez. Alguém que acha que talvez, apenas talvez, Tyler Scott mereça saber a verdade. Uma pausa. Tenha cuidado amanhã à noite, senhorita O'Neill. A jaula não é apenas um lugar, é um teste. E Tyler, ele não perdoa facilmente. A linha caiu. Sentei-me ali no meu apartamento escuro, rodeada pelas fotografias que tinha tirado dos segredos de outras pessoas, das mentiras de outras pessoas, dos pecados de outras pessoas, e percebi com perfeita e terrível clareza que tinha estado a correr para este momento desde a noite em que deixei Rosary. Tyler Scott queria respostas, e eu era a única que podia lhes dar. Mesmo que essas respostas nos destruíssem a ambos novamente, porque a verdade sobre aquela noite não era apenas complicada, era catastrófica. E amanhã eu teria de decidir. Contar-lhe tudo e vê-lo odiar-me por isso ou ficar calada e deixá-lo acreditar na mentira que o mantinha vivo. De qualquer forma, a rapariga que amava Tyler Scott com tudo o que tinha desaparecido. Mas a mulher que havia sobrevivido a ela estava prestes a entrar direto na cova do leão. E que Deus os ajudasse. Não dormi. Nem tentei. Em vez disso, passei a noite fazendo o que fazia de melhor: pesquisar. A jaula era exatamente o que parecia. Uma arena de luta clandestina em Pilsen, operando no que costumava ser um frigorífico. O tipo de lugar onde o dinheiro mudava de mãos mais rápido do que o sangue atingia o chão, onde as regras eram simples e brutais, e onde Tyler Scott aparentemente havia construído seu reino. A tela do meu laptop brilhava na escuridão do meu apartamento, projetando uma luz azul na parede de pesquisas que eu havia reunido nas últimas 6 horas. Registros de lutas, artigos de notícias, relatórios policiais que nunca foram concluídos, depoimentos de testemunhas que desapareceram misteriosamente. Tyler havia subido no circuito underground como um homem possuído, deixando ossos quebrados e reputações destruídas em seu rastro. Mas foi a linha do tempo que fez meu estômago revirar com uma culpa tão forte que eu podia sentir o gosto. 3 meses depois daquela noite em Rosary, a primeira luta registrada de Tyler. Sem treinamento formal, sem apoio, apenas fúria bruta e um desejo de morte. Ele havia vencido por pouco, mas havia vencido. Então ele lutou de novo e de novo e de novo. 27 lutas em 3 anos. Algumas duraram minutos, outras terminaram em segundos. Todas brutais, todas vitórias. Passei o dedo pela cicatriz no meu pulso, a fina linha branca que eu tinha ganhado do vidro quebrado no chão do armazém naquela noite. Tyler também tinha cicatrizes, eu as tinha visto nas fotos, mas as dele não eram de acidentes. Eram de uma vida dedicada à luta, porque lutar era a única coisa que lhe restava, pois eu tinha tirado tudo o resto. Meu telefone vibrou às 6 horas da manhã. Número desconhecido novamente. Eu estava começando a colecioná-los como lembranças terríveis. Senhora Martinez, aqui é o detetive Chen novamente. Preciso muito falar com você sobre... Eu disse que não posso ajudá-lo. Mantive minha voz monótona. Profissional. Não dê nada a eles. É sobre Tyler Scott. Meu dedo pairou sobre o botão para encerrar a ligação. O que tem ele? Ele é perigoso, Sr. Martinez. Ou devo dizer, senhorita O'Neill. Uma pausa significativa se seguiu. Sim, sabemos quem você é. Já sabemos há algum tempo. Só não entendíamos a conexão até agora. O gelo inundou minhas veias. Não há conexão, porque nossas informações sugerem o contrário. Vocês cresceram juntos em Rosary. Namoraram por quanto tempo? 2 anos. E então, de repente, ele é quase espancado até a morte e você desaparece. 3 meses depois, ele reaparece no circuito clandestino, construindo um império baseado na violência. É uma grande coincidência. A vida é cheia de coincidências, detetive. Não assim, a voz dela endureceu. Tyler Scott é suspeito de vários crimes graves. Ele está ligado ao crime organizado, jogos ilegais, e é suspeito de pelo menos 2 desaparecimentos. Seja qual for o poder que ele tem sobre você, seja qual for a história que vocês compartilham, não vale a pena protegê-lo. Não estou protegendo ninguém. A mentira saiu facilmente agora, suave como vidro. Não vejo Tyler Scott há 3 anos. Então você não se importará se colocarmos você sob vigilância. Para sua própria proteção, é claro. Minha mão apertou o telefone. Estou sendo acusada de alguma coisa?
Ainda não. Então esta conversa está encerrada. Não ligue mais para este número. Desliguei antes que ela pudesse responder, mas o estrago já estava feito. A polícia sabia sobre Tyler e eu. Sabiam sobre Rosarie. E se sabiam, então o meu anonimato cuidadosamente construído já estava comprometido. Eu tinha talvez algumas horas antes que tudo isto explodisse na minha cara. O dia passou com uma lentidão agonizante. Tentei trabalhar, tentei editar as fotos da sessão fotográfica de ontem, mas as minhas mãos tremiam demasiado para segurar o rato com firmeza. Cada carro que passava na rua abaixo fazia me sobressaltar. Cada notificação no meu celular fazia meu coração acelerar. Às 16 horas, um pacote chegou. Sem remetente, apenas meu nome, Hope O'Neill, escrito em letras maiúsculas que me davam arrepios. Dentro havia uma única fotografia. Levei um momento para entender o que estava vendo. A imagem era granulada, tirada à distância, mas clara o suficiente. Eu, 3 meses atrás, em frente ao prédio do Tribune. A data no canto fez meu sangue gelar. 15 de novembro. 3 meses atrás. Tyler sabia onde eu estava há 3 meses. Ele estava me observando há 3 meses. Abaixo da foto, havia uma nota escrita à mão com as mesmas letras maiúsculas. Você ficou boa em esconder a esperança, mas nunca foi boa o suficiente. Vejo você hoje à noite. Deixei a foto cair como se estivesse me queimando. Tyler não tinha apenas me encontrado. Ele estava me estudando, aprendendo minhas rotinas, meus hábitos, minha vida. A ideia de ele me observando nas sombras, sabendo onde eu morava, onde eu trabalhava, fez meu apartamento parecer repentinamente sufocante. Peguei meu telefone e fiz algo que não fazia há 3 anos. Liguei para um número que havia memorizado, mas nunca ousei usar. O telefone tocou 4 vezes antes que uma voz familiar atendesse. Ora, ora, Hope O'Neill. Estava me perguntando quando você ligaria. Siobhan. O nome saiu áspero, quase com raiva. Minha melhor amiga de Rosarie. A única pessoa além de Tyler que conhecia todos os meus segredos. Como ele me encontrou? Olá para você também. Eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Aquela mistura particular de diversão e acusação. 3 anos de silêncio e essa é a primeira coisa que você me diz. Siobhan, por favor. Um suspiro. Ele está procurando por você desde o dia em que você foi embora. Você realmente acha que poderia desaparecer sem que ele descobrisse? Tyler não é mais o mesmo garoto que você conhecia, Hope. Ele tem recursos agora, dinheiro, conexões e ele tem outra coisa também. O quê? Motivação. O tipo que vem de passar 3 anos acreditando que o amor da sua vida o traiu. As palavras atingiram-me como um soco no estômago. Eu não o traí. Eu o salvei. Você salvou? A voz de Siobhan ficou fria. Porque do meu ponto de vista, parece que você deixou seu avô destruí-lo e depois fugiu para evitar ver as consequências. Você não sabe o que aconteceu naquela noite, não é? Eu sei que Tyler acabou na UTI com fratura no crânio, costelas quebradas e hemorragia interna. Eu sei que você desapareceu na mesma noite e nunca mais olhou para trás. Eu sei que seu avô deixou bem claro que se Tyler se aproximasse de você novamente, eles terminariam o que começaram. Uma pausa. O que eu não sei é por que você não lutou por ele, Hope. Por que você deixou eles vencerem? Porque se eu tivesse lutado, Tyler estaria morto. As palavras ficaram presas na minha garganta, pesadas demais para serem ditas. É complicado. Sempre é complicado com você. A voz de Siobhan suavizou um pouco. Olha, não estou ligando para te julgar. Estou ligando para te alertar. Tyler está vindo em busca de respostas e não aceitará meias-verdades. Ele não vai parar até entender por que você foi embora e Hope. Quando ele descobrir a verdade sobre aquela noite, toda na verdade, não sei se o amor ou o ódio prevalecerá. Não há mais nada a ganhar, eu disse baixinho. Somos pessoas diferentes agora. Você é, porque do meu ponto de vista, vocês dois parecem pessoas fugindo do mesmo fantasma. Ela fez uma pausa. Tenha cuidado esta noite. A jaula não é apenas o reino de Tyler. É seu júri e seu carrasco. Não dê a ele um motivo para condená-lo. A linha caiu, deixando-me sozinho com a fotografia e o peso de 3 anos de segredos. Às 21h15, eu estava do lado de fora da jaula, vestindo jeans escuros, botas militares e uma jaqueta de couro que me custou o salário de uma semana, mas me fez sentir um pouco menos vulnerável. O prédio parecia exatamente tão abandonado quanto deveria.
Todas as janelas quebradas e revestimento de metal enferrujado. Mas a fila de carros caros estacionados ao longo da rua contava uma história diferente. Era aqui que o submundo de Chicago vinha se divertir. O homem na porta, um homem diferente do de ontem, mas do mesmo tipo, me olhou de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Nome: Hope O'Neill. Algo brilhou nos olhos dele. Reconhecimento, talvez respeito, talvez pena. Ele está esperando por você. Segundo andar. Siga o som da multidão. Eu não precisava seguir o som, eu podia senti-lo. Um ruído baixo que vibrava através das paredes de concreto, pontuado por rugidos que soavam quase inumanos. O cheiro me atingiu quando subi as escadas. Suor, sangue, dinheiro e desespero misturados em algo que me revirou o estômago. O segundo andar se abria para um espaço enorme que antes devia ter abrigado esteiras rolantes e máquinas. Agora abrigava outra coisa. Uma jaula de arame no centro, cercada por arquibancadas cheias de pessoas que pareciam dispostas a matar por $1 e não perderiam o sono por isso. E no centro de tudo, na jaula, estava Tyler Scott. Ele estava no meio da luta. Seu oponente, um homem enorme que pesava pelo menos 23 quilos a mais que ele. Mas Tyler se movia como água, como violência fluida, cada soco calculado, cada esquiva precisa. Eu assisti, paralisado no topo da escada, enquanto ele sistematicamente desmantelava seu oponente com uma brutalidade que me deixou sem fôlego. Esse não era o Tyler que eu lembrava. Era algo completamente diferente. Algo forjado na dor e na raiva, e em 3 anos acreditando no pior. A luta terminou com o adversário de Tyler no chão, inconsciente ou morto. Eu não conseguia dizer a essa distância. A multidão explodiu em aplausos, dinheiro trocando de mãos, adrenalina no ar. E então, lentamente, deliberadamente, Tyler virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Mesmo do outro lado da sala, eu podia sentir o peso daquele olhar. Todo aquele ódio, toda aquela dor, toda aquela história. Ele saiu da jaula, seus assistentes se afastando como o mar vermelho, e começou a caminhar em minha direção. Cada passo era medido, controlado, um predador se aproximando de uma presa que não tinha para onde fugir. Eu me forcei a ficar parada, a não sair correndo como todos os meus instintos gritavam para que eu fizesse. Se eu corresse agora, nunca mais pararia de correr. Tyler parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver o sangue fresco em seus nós dos dedos, as velhas cicatrizes em seu rosto, o cálculo frio em seus olhos que costumavam me olhar como se eu fosse a lua. Hope O'Neill, ele disse, meu nome soando como uma maldição em sua boca. 3 anos e você mal mudou. Ainda linda, ainda mentirosa. Tyler, não. A palavra soou como um chicote. Não diga meu nome como se tivesse algum direito sobre ele. Não fique aí me olhando como se fosse a vítima. Nós dois sabemos o que você é. E o que eu sou. Mantive minha voz firme, apesar do meu coração bater forte contra as costelas. Seu sorriso era todo dentes, sem calor. Uma covarde que fugiu em vez de enfrentar o que tinha feito. Uma princesa que deixou o avô destruir o homem que dizia amar. Um fantasma que pensava que poderia se esconder para sempre. Ele se inclinou para mais perto e eu pude sentir o cheiro da violência nele. Agudo e metálico. Mas você se enganou sobre essa última parte, não foi? Porque eu te encontrei. E agora vamos ter uma conversa sobre aquela noite. Sobre o que realmente aconteceu. Sobre todas as mentiras que você contou. Você acha que sabe o que aconteceu? Eu sei o suficiente. Eu sei que você ficou lá parada, assistindo, enquanto os homens do seu avô me espancavam até eu sangrar. Eu sei que você me deixou para morrer. Eu sei que você desapareceu sem dizer uma palavra, sem ligar, sem nenhuma explicação. A voz dele baixou para algo perigoso, algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. O que eu não sei é o porquê, e você vai me contar. Espero. Você vai me contar tudo. Ou eu juro por Deus que vou fazer você desejar nunca ter nascido. A ameaça pairou entre nós, tão real quanto o sangue em suas mãos. E se eu recusar, o sorriso de Tyler se ampliou. Então vou tornar sua nova vida um inferno, como você tornou a minha. Todos os amigos, todos os clientes, todos os refúgios que você construiu em Chicago. Vou destruir tudo. Vou reduzir seu mundo a cinzas. Hope, assim como você fez com o meu.
Ele falava sério. Eu podia ver isso em seus olhos, em seu queixo cerrado, na maneira como seus punhos se fechavam ao lado do corpo, como se ele mal conseguisse se conter para não socar a parede. Ou em mim. Uma hora eu disse, surpresa com o quão firme minha voz soou. Uma hora para explicar, e então você me deixa ir. Oh, querida, o carinho estava cheio de veneno. Eu nunca vou te deixar ir. Não até que eu tenha todas as respostas, todas as verdades, todos os segredos que você tem guardado. Você é minha agora, Hope. Você sempre foi minha. E é hora de você se lembrar disso. Antes que eu pudesse responder, sua mão se estendeu e agarrou meu pulso. Não com força suficiente para machucar, mas firme o suficiente para deixar sua intenção clara. Venha comigo. Temos muito o que discutir, e enquanto ele me conduzia pela multidão, passando por rostos que me olhavam com curiosidade e fome, em direção a uma porta marcada como privada, percebi com clareza cristalina que aquilo não era apenas um confronto. Era um acerto de contas. E Tyler Scott não fazia prisioneiros. Ele cobrava. A questão era, que moeda ele aceitaria por 3 anos de inferno? E eu tinha o suficiente para pagar? O escritório privado era exatamente o que eu esperava do império de Tyler. Paredes de concreto nuas, móveis mínimos e uma mesa que parecia ter sobrevivido a guerras. A única decoração era um saco de pancadas no canto, manchado com o que eu desesperadamente esperava que fosse apenas suor. Tyler soltou meu pulso e se inclinou contra a mesa, de braços cruzados, estudando-me como se eu fosse um espécime particularmente interessante sob um vidro. Seu peito ainda arfava levemente devido à luta, e eu podia ver a definição dos músculos através de sua camisa manchada de sangue. O garoto que eu conhecia era magro e faminto. O homem diante de mim era algo esculpido pela violência. Sente-se, ele gesticulou para uma cadeira dobrável de metal. Vou ficar de pé. Não foi um pedido. Algo sombrio brilhou em seus olhos. Mas você nunca foi boa em seguir ordens, não é? Foi isso que nos colocou nessa confusão. Sentei-me apenas para evitar a briga que estava prestes a acontecer entre nós. O que você quer saber? Tudo. Tyler se afastou da mesa e começou a andar de um lado para o outro. Um predador abrindo caminho na jaula. Mas vamos começar pelo básico. Porque naquela noite, íamos partir juntos, tínhamos um plano. E então, de repente, os homens do seu avô apareceram na fábrica e você estava com eles. A lembrança me atingiu como uma onda. A fábrica têxtil, abandonada há anos, tinha sido o nosso lugar. Onde roubávamos horas longe do julgamento de Rosary. Onde Tyler me prometeu um futuro que não incluía o dinheiro do meu avô nem as expectativas dele. Onde acreditei, por um breve e lindo momento, que o amor era suficiente. Eu não os levei lá, eu disse baixinho. Eu nunca faria isso, então como eles sabiam? A voz de Tyler se elevou. Como eles sabiam exatamente onde nos encontrar? Exatamente quando estaríamos lá. A menos que você tenha contado a eles, Hope. A menos que você tenha me traído. Eu não contei. As palavras ficaram presas na minha garganta. 3 anos de culpa elas sufocaram. É complicado. Complicado. Ele riu amargo e agudo. Essa é a sua explicação? 3 anos pensando que você me traiu. 3 anos odiando você. 3 anos me transformando em algo que nunca mais poderia ser magoado assim. E tudo o que você consegue dizer é que é complicado. Eu fiquei de pé, incapaz de me sentar enquanto ele se enfurecia. Você quer a verdade? Tudo bem, meu avô mandou nos seguir. Provavelmente estava nos seguindo há meses, esperando o momento certo para agir. Naquela noite, ele me disse que ou eu ia com ele sem resistir, ou você sairia num saco para cadáveres. Tyler ficou imóvel. Perigosamente imóvel. Então, você fez uma escolha. Eu fiz a única escolha que podia. Minha voz falhou e eu me odiei por isso. Eu fui com ele. Achei que se cooperasse, se concordasse em nunca mais ver você, ele deixaria você viver. Que nobre. As palavras estavam cheias de sarcasmo e açurra. Isso também fazia parte do acordo? Eu recuei. Não, isso foi um castigo por me corromper. Por achar que ele poderia tocar no que pertencia à família O'Neill. Então, eles me espancaram até eu não conseguir mais ficar de pé. Até eu sufocar com meu próprio sangue. Até eu ter certeza de que estava morrendo. E você apenas assistiu. Eu implorei para que parassem. A lembrança fez meu estômago revirar. Gritei até minha voz falhar. Tentei chegar até você para ajudá-lo, mas eles me seguraram. E quando finalmente acabou, quando você estava inconsciente e sangrando,
Meu avô se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Se você tentar vê-lo novamente, vamos terminar o serviço. Tyler cerrou os dentes. E você acreditou nele? Claro que acreditei. Você não sabe do que ele é capaz, o que ele fez com as pessoas que o contrariaram. Há corpos, Tyler. Corpos de verdade. Pessoas que o desafiaram, que ameaçaram seu império, que ousaram amar a pessoa errada. Dei um passo à frente. Eu o vi ordenar sua morte. E eu sabia que a única maneira de mantê-lo vivo era desaparecer completamente. Fazer ele pensar que eu tinha desistido, que você não valia a pena, que eu seguiria em frente. Então, você me deixou lá, sangrando e quebrado, sem dizer uma palavra. Chamei uma ambulância assim que estávamos longe o suficiente. Certifiquei-me de que você seria encontrado, de que receberia ajuda. Minha voz baixou para um sussurro. Salvei sua vida, Tyler. Não. Ele diminuiu a distância entre nós em 2 passadas e de repente estava lá, a poucos centímetros, sua presença avassaladora. Você salvou a si mesmo, escolheu o caminho mais fácil. Você deixou seu avô controlar você como ele controlou tudo o mais em sua vida miserável e privilegiada. O tapa veio antes que eu pudesse pensar, minha mão atingindo sua bochecha com um estalo que ecoou na pequena sala. Nós dois congelamos, chocados. A mão de Tyler subiu até seu rosto, tocando a marca vermelha que se formava ali. E por um momento, apenas um momento, eu vi o menino que eu amava por baixo da violência. O menino que me ensinou a ser corajosa. O garoto que me prometeu o mundo. Você acha que eu queria essa vida? Minha voz tremia com 3 anos de raiva reprimida. Você acha que eu gostava de ser Hope O'Neill, a neta perfeita, herdeira de dinheiro sujo e corrupção? Eu odiava isso, Tyler. Odiava cada segundo de ser quem eu deveria ser. O único momento em que me sentia real era com você. Então por que você não lutou mais? A pergunta saiu crua, vulnerável. Por que você não encontrou um jeito de voltar para mim? Porque cada dia que eu ficava longe era mais um dia que você tinha para viver. Lágrimas queimavam meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Cada dia era mais um dia em que meu avô achava que eu tinha seguido em frente, que você não era mais uma ameaça. Se eu tivesse voltado, se tivesse tentado te encontrar, ele teria te matado. Sem aviso, sem segunda chance, apenas morto. Tyler se virou, passando a mão pelo cabelo em um gesto tão familiar que fez meu peito doer. Então você sacrificou nós dois. Você me condenou a isso? Ele gesticulou ao redor do escritório para o império construído com base na violência. E você se condenou a uma vida na clandestinidade. Sim, isso não é amor, Hope. Isso é covardia disfarçada de nobreza. Talvez seja. Eu me aproximei dele o suficiente para sentir o calor que emanava dele, mas longe o suficiente para não nos tocarmos. Mas isso manteve você vivo e, no final, era tudo o que importava para mim. Ele finalmente olhou para mim. Olhou realmente para mim. E eu vi a guerra se desenrolando por trás de seus olhos. Ódio, mágoa e algo mais. Algo que parecia perigosamente com o fantasma do que havíamos sido. Eu construí tudo isso, ele disse baixinho, para me tornar alguém que seu avô não pudesse tocar. Alguém poderoso o suficiente para que, se ele viesse atrás de mim novamente, eu o destruísse. Alguém que pudesse protegê-la se você voltasse. Um riso amargo. Acontece que construí tudo isso para nada. Você nunca voltaria, não é? Pensei nisso. A admissão me custou caro. Todos os dias eu pensava em ligar para você, encontrá-la, explicar. Mas então eu me lembrava da expressão em seu rosto quando eles estavam batendo em você. A maneira como você gritava meu nome. A maneira como a luz se apagava em seus olhos. E eu sabia que mesmo que você me perdoasse, mesmo que você entendesse, nunca poderíamos voltar a ser quem éramos. Não, concordou Tyler. Não podemos, porque aquela Hope e aquele Tyler estão mortos. Morreram naquela fábrica têxtil há 3 anos. Então, o que somos agora? Ele virou-se para me encarar de frente e a intensidade do seu olhar fez-me suster a respiração. Sobreviventes, fantasmas, 2 pessoas que se amaram outrora e se destruíram, tentando salvar o que tínhamos. A sua mão subiu, pairando perto do meu rosto, mas sem o tocar. A questão é, o que fazemos agora? Diga-me você. Foi você que me trouxe aqui. Eu trouxe você aqui em busca de respostas. Eu as encontrei. Sua mão finalmente fez contato.
os dedos deslizando pelo meu queixo em um toque que era ao mesmo tempo gentil e ameaçador. Mas respostas não mudam o que aconteceu. Não apagam 3 anos pensando que você me traiu. Não me fazem confiar em você novamente. Não estou pedindo que confie em mim. Não estou pedindo nada, não é? Tyler se inclinou para mais perto e eu pude sentir o cheiro de sangue, o sal do suor, o fantasma da colônia que ele costumava usar quando éramos jovens. Porque me parece que você está pedindo absolvição para que eu diga que você fez a escolha certa, que sacrificar a gente foi nobre, que eu te perdoo. Você quer isso? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Me perdoar? O sorriso de Tyler era triste e quebrado. Ainda não sei. Pergunte-me novamente depois que eu descobrir se o amor ou o ódio vencerá. As palavras ficaram suspensas entre nós, com a mesma possibilidade e ameaça. Antes que eu pudesse responder, o celular dele vibrou. Ele se afastou, quebrando o momento, e verificou a tela. Sua expressão ficou sombria. O que foi? Seu avô. Tyler virou o celular para que eu pudesse ver a mensagem. Apenas 5 palavras, mas elas fizeram meu sangue gelar. Eu sei onde ela está. O terror, agudo e imediato, inundou meu sistema. Como ele descobriu? Porque Rosary não é o único lugar onde ele tem olhos. Tyler cerrou os dentes. E porque eu não fui cuidadoso o suficiente, eu deveria saber que ele estaria observando qualquer sinal seu. O que isso significa? Tyler olhou para mim e, pela primeira vez desde que entrei na jaula, vi algo além de ódio em seus olhos. Vi a mesma fúria protetora que uma vez o fez lutar contra 3 caras que me insultaram, que o fez prometer me manter segura, não importa o que acontecesse. Significa, ele disse lentamente, que você não está mais segura, nem em Chicago, nem em lugar nenhum. A menos que, ele parou. Algo calculista cruzou seu rosto. A menos que o quê? A menos que você me deixe protegê-la, ficar perto, onde eu possa cuidar de você, onde meu pessoal possa mantê-la segura. Eu ri, mas saiu quebrado. Você quer dizer onde você pode me manter prisioneira? Onde eu não posso fugir de novo? Você pode me culpar? A voz de Tyler era dura. Você fugiu uma vez. O que vai impedir você de fugir de novo assim que as coisas ficarem difíceis? Eu te disse por que fugi. Você me contou uma história. Ainda não sei se acredito nela. Ele se aproximou, invadindo meu espaço novamente. Sua presença opressora. Então, vamos fazer o seguinte, Hope. Você fica comigo, sob minha proteção, até eu descobrir o que fazer com seu avô. E, em troca, você me conta tudo. Todos os segredos, todas as mentiras, todos os momentos dos últimos 3 anos, total transparência. E se eu recusar, o sorriso de Tyler era totalmente predatório. Então você sai daqui e torce para que os homens do seu avô estejam se sentindo misericordiosos. Spoiler alert, eles não estão. Eu queria discutir, queria dizer a ele que não precisava da proteção dele, que eu tinha sobrevivido muito bem sozinha por 3 anos. Mas nós dois sabíamos que era mentira. Sozinha, eu era vulnerável. Com Tyler, eu pelo menos tinha uma chance. Mesmo que essa chance viesse com o preço de enfrentar tudo do que eu vinha fugindo. Tudo bem, a palavra saiu afiada. Mas eu tenho condições. Claro que você tem. Ele se inclinou contra a mesa novamente, de braços cruzados. Vamos ouvi-las. Eu não sou sua prisioneira. Posso ir embora quando quiser. Negado. Você vai embora quando eu disser que pode ir. Tyler, próxima condição. Eu cerrei os dentes. Eu tenho meu próprio espaço, meu próprio quarto. Você não pode controlar todos os aspectos da minha vida. Mas tudo bem. Vou instalar medidas de segurança e você não pode me interrogar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Responderei às suas perguntas, mas nos meus termos. Tyler considerou isso sem tirar os olhos dos meus. Aceitável. Com uma adição minha. O quê? Você não mente para mim, nem mesmo por omissão. Se eu fizer uma pergunta, você responde com sinceridade. Chega de segredos, Hope, chega de fugir. Ele se afastou da mesa e diminuiu a distância entre nós. Você consegue fazer isso? Você consegue ser completamente, brutalmente honesta comigo, mesmo que isso doa? Eu poderia? Eu poderia contar a ele sobre as noites em que chorei até dormir pensando nele? Sobre as maneiras como meu avô me ameaçava para me manter na linha? Sobre a culpa que me consumia todos os dias, sabendo que Tyler estava por aí me odiando? Sobre o fato de que, apesar de tudo,
Apesar da violência, da raiva e dos 3 anos de silêncio, eu nunca tinha parado de amá-lo. Sim, sussurrei. Eu posso fazer isso. Então temos um acordo. Tyler estendeu a mão, formal e estranho depois de tudo o que acabávamos de dizer um ao outro. Eu a segurei, sua palma quente e calejada contra a minha. O toque enviou uma descarga elétrica pelo meu braço, familiar e estranho ao mesmo tempo. Bem-vinda de volta ao inferno, Hope O'Neill, disse Tyler suavemente. Vamos ver se conseguimos sobreviver um ao outro desta vez. Enquanto ele me conduzia para fora do escritório, passando pela multidão que se abria para ele como se fosse da realeza, em direção a um futuro que eu não conseguia imaginar, percebi algo que deveria ter me aterrorizado, mas que, em vez disso, me trouxe quase um alívio. Eu era Tyler Scott agora. Novamente, ainda sempre. E desta vez, não havia para onde fugir. O apartamento de Tyler não era nada como eu imaginava. Eu esperava concreto frio e brutalidade minimalista. Um espaço que combinasse com a violência da jaula. Em vez disso, me vi em um loft reformado em River North, com tijolos expostos e janelas do chão ao teto com vista para o rio Chicago. Os móveis eram caros, mas discretos. Sofás de couro, uma cozinha com eletrodomésticos profissionais, obras de arte que provavelmente custavam mais do que meu salário anual. Era lindo e parecia exatamente o que era, uma jaula com uma decoração melhor. O quarto de hóspedes é por ali. Tyler apontou para um corredor, seu tom seco e profissional, como se fôssemos estranhos em vez de duas pessoas cujas histórias estavam tão entrelaçadas que talvez nunca pudéssemos separá-las. Banheiros anexos. Há roupas no armário de vários tamanhos. Alguma deve servir. Virei-me para olhá-lo. Você tem roupas femininas de tamanhos aleatórios espalhadas por aí. Eu tenho recursos. Ele deu de ombros, indo para a cozinha e pegando uma garrafa de uísque. Quando decidi encontrá-la, me preparei para vários cenários. Este era um deles. A naturalidade com que ele admitiu ter planejado meu retorno, ou minha captura, mais precisamente, deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti uma estranha resignação tomando conta de mim. Tyler passou 3 anos se transformando em alguém capaz de controlar tudo ao seu redor. É claro que ele se preparou para isso. Há quanto tempo você sabia onde eu estava? Perguntei, seguindo-o, mas mantendo a ilha da cozinha entre nós. Segurança e distância. 5 meses. Ele serviu 2 doses de uísque, depois um segundo copo, sem perguntar se eu queria um. Levei 2 anos e meio para te localizar. Você cobriu bem seus rastros. Novo nome, nova identidade, transações apenas em dinheiro durante o primeiro ano. Inteligente, mas não o suficiente. Ninguém é assim tão inteligente. Ele deslizou um copo pela bancada na minha direção. Tenho pessoas em todo o lado. Esperança. Nos serviços de trânsito, nos bancos, nos departamentos de polícia, alguém acaba por se descuidar. Há sempre alguém que o faz. Não toquei no uísque. 5 meses. Estiveste a observar-me durante 5 meses e só agora decidiste entrar em contato. Eu precisava ter certeza. De quê? Os olhos de Tyler encontraram os meus por cima do copo. De que você não era uma isca. Que seu avô não tinha te colocado em Chicago, esperando que eu aparecesse. Que você estava realmente tentando se esconder dele e não de mim. A insinuação doeu. Você achava que eu estava trabalhando com ele? Eu achava muitas coisas. Ele bebeu com um movimento suave e experiente. A maioria delas sombrias, algumas verdadeiras. Mas eu vi sua esperança. Vi você trabalhar até a exaustão por centavos. Vi você se assustar com sombras. Vi você olhar por cima do ombro toda vez que saía do seu apartamento. Sua voz suavizou-se um pouco. E comecei a me perguntar se talvez você estivesse dizendo a verdade sobre aquela noite. Algo se contorceu no meu peito, doloroso e quente. Mas você ainda não acredita em mim. Eu acredito em partes disso. Tyler pousou o copo com um cuidado deliberado. Eu acredito que seu avô me ameaçou. Eu acredito que você estava com medo. O que eu não acredito é que fugir era a única opção. O que eu não acredito é que você não poderia ter encontrado outra maneira. Não havia outra maneira. Sempre há outra maneira. Sua voz endureceu. Você simplesmente não foi corajoso o suficiente para encontrá-la. A acusação caiu como um golpe físico. Peguei o uísque e bebi de um só gole, precisando de algo, qualquer coisa, para reprimir a raiva, a culpa e a dor que lutavam dentro de mim.
Você não tem o direito de me julgar pelas escolhas que fiz para mantê-lo vivo, não é? Tyler contornou a ilha, diminuindo a distância entre nós com aquela graça predatória que eu estava começando a reconhecer. Você fez essas escolhas sem me consultar, sem me dar voz ativa na minha própria vida. Você decidiu o que eu poderia suportar, o que eu merecia saber, e então me deixou para descobrir sozinha. Porque você teria feito algo estúpido e acabado se matando. Talvez ele estivesse perto o suficiente agora para que eu pudesse ver os reflexos dourados em seus olhos cinzentos, pudesse sentir o cheiro do uísque em seu hálito. Ou talvez eu tivesse encontrado uma maneira de proteger nós dois. Mas nunca saberemos, não é? Porque você não confiou em mim o suficiente para tentar. A verdade me atingiu como uma marreta. Ele estava certo. Eu tinha tomado todas as decisões com base no medo. Medo do meu avô, medo do que ele faria, medo de perder Tyler. Mas ao tentar salvá-lo, eu tinha tirado sua autonomia, sua escolha, seu direito de lutar por nós. Sinto muito. As palavras saíram entrecortadas. Sinto muito por não ter confiado em você. Desculpe por ter fugido. Desculpe por tudo. Tyler me estudou por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Então ele fez algo inesperado. Estendeu a mão e tocou meu rosto, seus dedos calejados, gentis contra minha bochecha. Não quero suas desculpas, Hope. Quero a verdade. Toda a verdade. Começando pelo motivo pelo qual seu avô está entrando em contato comigo agora, 3 anos depois. O toque enviou uma descarga elétrica pelo meu corpo. Familiar e perigoso. Eu me forcei a dar um passo para trás, quebrando o contato. Eu não sei. Não tive nenhum contato com ele desde que saí de Rosary. Mas você o conhece melhor do que ninguém. O que ele está tramando? Fui até a janela, precisando de distância para pensar com clareza. O rio Chicago brilhava lá embaixo, escuro e sinuoso. Meu avô não faz nada sem motivo. Se ele está entrando em contato com você agora, significa que algo mudou. Algo que me torna valioso novamente. Como o quê? Cruzei os braços, sentindo um frio repentino, apesar do aquecimento do apartamento. Não sei, mas seja o que for, não é bom para nenhum de nós. O celular de Tyler vibrou. Ele olhou com uma expressão sombria. Falando em nada bom, ele virou a tela para mim. Era uma foto. Eu entrando no meu prédio há 2 semanas. O ângulo sugeria que tinha sido tirada de um carro do outro lado da rua. Abaixo da imagem havia uma mensagem. Você tem uma neta linda, O'Neill. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Precisamos conversar. MV. Quem é MV? Perguntei, embora algo nas iniciais fizesse meu estômago se contrair com reconhecimento. Marcus Vulov. O queixo de Tyler se contraiu. O açougueiro, o sociopata mais charmoso de Chicago e meu atual empregador. O nome fez meu sangue gelar. Marcus Vulov era uma lenda nos círculos criminosos. Mafioso russo suspeito de dezenas de assassinatos, intocável pelas autoridades. Você trabalha para ele? Eu luto na arena dele. Ele fica com uma parte, eu recebo proteção e recursos. Os olhos de Tyler nunca saíram do telefone, mas isso é ele fazendo uma jogada, me lembrando que ele sabe sobre você, que ele poderia chegar até você se quisesse. Por que ele se importaria comigo? Porque ele sabe o que você significa para mim. Tyler finalmente olhou para cima e a vulnerabilidade crua em seu olhar me deixou sem fôlego. Ou o que você costumava significar para mim. E no mundo dele, isso faz de você uma vantagem. A compreensão tomou conta de mim como um manto. Eu te coloquei em perigo apenas por existir, apenas por ter sido encontrado. Eu te tornei vulnerável. Não. Tyler se aproximou de mim, seus movimentos deliberados. Seu avô me tornou vulnerável na noite em que tentou me matar. Vulov está apenas aproveitando isso. Mas aqui está a questão, esperança. Não sou mais o mesmo garoto que apanhou até sangrar em uma fábrica têxtil. Agora tenho poder, recursos, homens que matariam por mim, mas não o suficiente para me proteger contra Vulov e meu avô trabalhando juntos. Não sozinho. Não. Ele se inclinou contra a moldura da janela ao meu lado. Perto, mas sem me tocar. É por isso que precisamos ser inteligentes sobre isso. Por que você precisa ficar aqui? Onde posso ficar de olho em você 24 horas por dia, 7 dias por semana? Você quer dizer onde você pode me controlar? Controlar. Proteger. Neste caso, são a mesma coisa. A voz de Tyler era firme. Não vou deixar ninguém tocar em você, Hope. Nem Volkov, nem seu avô,
Nem ninguém. Independentemente do que mais esteja quebrado entre nós, isso não mudou. Eu queria discutir, queria insistir que poderia cuidar de mim mesma, mas nós dois sabíamos que era mentira. Sozinha. Eu era um alvo. Com Tyler, pelo menos eu tinha uma chance de lutar. Quais são as regras? Perguntei finalmente. Se vou ficar aqui sob sua proteção, o que isso significa? Tyler pensou sobre isso. Você não sai do prédio sem mim ou um dos meus homens. Você não entra em contato com ninguém do Rosary. Nenhum amigo, nenhuma família, ninguém que possa vazar informações. Você mantém seu telefone com você o tempo todo e atende quando eu ligar. Isso é uma prisão. Isso é sobrevivência. Sua voz suavizou-se ligeiramente. Sei que não é o que você quer, mas é o que temos agora. Até que eu possa neutralizar as ameaças. Até que eu possa descobrir o que seu avô e Volkov estão planejando, você estará mais segura trancada aqui. E o que você ganha com isso? A pergunta saiu mais agressiva do que eu pretendia. Além da satisfação de me ter exatamente onde você quer, Tyler se virou para me encarar com uma expressão indecifrável. Eu posso garantir que você não desapareça de novo. Eu posso provar para mim mesmo que manter você segura é mais importante do que odiá-la por ter ido embora. E talvez eu consiga descobrir se ainda resta algo do que tínhamos ou se agora tudo não passa de cinzas. A honestidade em sua voz fez minha garganta apertar. Não se tratava apenas de proteção. Tratava-se de Tyler tentando reconciliar a garota que ele amava com a mulher que o destruiu. Tratava-se de segundas chances e velhas feridas, e se o amor poderia sobreviver a ser enterrado vivo. E se não restasse nada, eu tinha que perguntar. Se tudo o que restasse fosse mágoa, raiva e culpa, pelo menos saberíamos. Tyler estendeu a mão, seus dedos pegando uma mecha do meu cabelo e colocando-a atrás da minha orelha em um gesto tão familiar que fez meu peito doer. Pelo menos teremos tentado. Antes que eu pudesse responder, uma batida na porta quebrou o momento. Todo o comportamento de Tyler mudou, passando de vulnerável para letal em um piscar de olhos. Sua mão se moveu para a parte inferior das costas, onde agora notei o contorno de uma arma enfiada em seu cós. Fique aqui. Sua voz agora era toda de comando. Não se mexa até que eu diga. Ele atravessou a sala até a porta com aquela violência fluida que eu estava começando a reconhecer, verificando o olho mágico antes de relaxar visivelmente. Ele abriu a porta para revelar uma mulher, com cerca de 30 anos, cabelo escuro preso em um coque severo, vestindo equipamento tático que sugeria que ela era mais do que apenas uma visitante amigável. Chefe, ela acenou para Tyler. Então seus olhos me encontraram. É ela. Sim. Tyler se afastou para deixá-la entrar. Hope, esta é Sienna. Ela é a chefe da minha equipe de segurança. Ela coordenará a sua proteção. Sienna me olhou de cima a baixo com o tipo de avaliação que me fez sentir como um equipamento sendo avaliado. Volkov já tem pessoas vigiando o prédio. Eu tenho contravigilância em vigor, mas precisamos levá-la para um local mais seguro. Não, a voz de Tyler era firme. Ela fica lá aqui. Reforce a segurança se precisar, mas quero-a onde eu possa vê-la. Algo passou entre eles. Alguma comunicação tácita da qual eu não tinha conhecimento. Finalmente, Sienna acenou com a cabeça. A decisão é sua, mas se isto correr mal, não será assim. Depois de Sienna sair com ordens para triplicar a equipa de segurança, Tyler voltou-se para mim. A vulnerabilidade de antes havia desaparecido, substituída pelo lutador endurecido que eu estava começando a conhecer. Descanse um pouco. Amanhã começaremos a planejar nosso próximo passo. Que passo? Seu sorriso era frio. Aquele em que eu lembro ao seu avô e a Vulov exatamente porque eles devem me temer. Aquele em que eu provo que Hope O'Neill não é uma vantagem. Ela está fora dos limites. Aquele em que eu destruo qualquer um que tente tocar no que é meu. A possessividade em sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, causou um arrepio na minha espinha que não tinha nada a ver com medo. Eu não sou sua, Tyler. Ele se aproximou tanto de mim que tive que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Continue dizendo isso a si mesma, querida. Mas nós dois sabemos que é mentira. Você é minha desde o momento em que te vi fumando escondida atrás da escola, quando tínhamos 16 anos. Você era minha quando pulou pela janela para me encontrar. Você era minha quando me deixou tocar você, beijar você, amar você. A mão dele subiu para cortar meu rosto.
E você é minha agora, mesmo que me odeie por isso. Mesmo que eu me odeie por ainda te querer, Tyler. Ele me beijou antes que eu pudesse terminar. Não foi um beijo gentil, nem hesitante, mas forte e desesperado, cheio de 3 anos de raiva e saudade. Eu deveria tê-lo empurrado. Deveria ter lembrado a ele que estávamos destruídos, que muita coisa tinha acontecido, que algumas feridas não cicatrizam. Em vez disso, retribuí o beijo. Foi como cair no fogo, quente, perigoso e impossível de escapar. Suas mãos se enredaram em meu cabelo, seu corpo pressionando o meu contra a janela. E por um momento, não éramos as pessoas que nos tornamos. Éramos Hope e Tyler, dois jovens de Rosary que se amavam loucamente e pagaram o preço por isso. Tyler se afastou primeiro, com a respiração ofegante, os olhos escuros de desejo e algo mais complicado. Provavelmente foi um erro. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Isso não pode acontecer de novo. Não, não até eu descobrir se te perdoo, eu entendo. Ficamos ali, a poucos centímetros um do outro, ambos respirando com dificuldade, ambos mentindo descaradamente. Porque aquele beijo não tinha sido um erro. Tinha sido inevitável e com certeza aconteceria novamente. Tyler deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo em frustração. Seu quarto é ali. Tranque a porta se quiser. Não que isso vá me impedir de entrar se eu decidir entrar. Você não faria isso. Não me teste, Hope. Você pode não gostar do que vai encontrar. Ele me deixou ali parada, desapareceu no que eu imaginei ser seu quarto, deixando-me sozinha com o gosto de uísque e arrependimento nos lábios. Fui até o quarto de hóspedes e o encontrei exatamente como prometido. Espaçoso, confortável, com um armário cheio de roupas do meu tamanho. Tudo o que eu poderia precisar. Tudo, exceto liberdade. Deitei na cama olhando para o teto e tentei não pensar em Tyler dormindo no fim do corredor. Tentei não lembrar como suas mãos se moviam em meu cabelo, como sua boca se movia contra a minha, como meu corpo havia respondido como se lembrasse de algo que minha mente se recusava a reconhecer. Tentei não pensar no fato de que, pela primeira vez em 3 anos, me sentia quase segura, mesmo que essa segurança tivesse um preço que eu não tinha certeza se poderia pagar. Meu telefone vibrou. Número desconhecido novamente. Quase ignorei, mas algo me fez olhar. A mensagem tinha apenas 3 palavras. Ele está vindo atrás de você. Sem assinatura, sem contexto, apenas um aviso que fez meu sangue gelar. Fiquei olhando para aquelas palavras até que elas ficassem embaçadas, até que o sono finalmente me dominasse. Até que sonhei com fábricas têxteis e sangue no concreto, e a voz de Tyler chamando meu nome como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. O amanhã traria respostas. O amanhã traria planos. Mas hoje à noite eu era Tyler Scott, prisioneiro, protegido, ou algo entre os dois que ainda não tinha nome. E que Deus nos ajude. Acordei com o cheiro de café e o som de vozes na sala de estar. Por um momento esqueci onde estava. Esqueci os últimos 3 anos. Esqueci Chicago. Esqueci tudo, exceto a memória muscular de acordar em segurança. Então a realidade voltou e eu me lembrei da prisão de proteção de Tyler. O relógio digital na mesinha de cabeceira marcava 7h43. Eu tinha dormido por 6 horas, o sono mais ininterrupto que tive desde que saí de Rosary. Meu corpo estava pesado, relutante em enfrentar o que quer que viesse a seguir. Encontrei roupas no armário, jeans escuros que me serviam perfeitamente, um suéter cinza macio, botas que pareciam caras, mas práticas. Alguém havia pensado em tudo. A constatação fez minha pele arrepiar-se com a lembrança de como Tyler havia se preparado minuciosamente para isso. Quando saí, encontrei Tyler na cozinha com 2 homens que eu não reconhecia. Um era mais velho, talvez com 50 anos, com fios prateados entre os cabelos escuros e o tipo de rosto que havia visto violência e decidido fazer disso uma carreira. O outro era mais jovem, magro e nervoso, com a aparência de alguém que nunca parava de se mover. Todos os 3 se viraram quando entrei. Os olhos de Tyler percorreram meu corpo, algo indecifrável passou por seu rosto antes que ele se controlasse. Hope, este é Declan. Ele apontou para o homem mais velho. Ele cuida dos meus negócios. E este é Connor, meu segundo na jaula. Declan estendeu a mão, seu aperto firme, mas não agressivo. Sr. O'Neill, ouvi muito sobre você. Nada de bom, tenho certeza. Seu sorriso foi discreto. Nada simples, certamente,
mas os negócios de Tyler são dele. Connor apenas acenou com a cabeça, seus olhos afiados e avaliadores. Tive a nítida impressão de que ele estava catalogando minhas fraquezas, calculando o quão rápido poderia me derrubar, se necessário. Isso deveria ter me assustado. Em vez disso, me lembrou dos homens do meu avô. Tudo negócios, sem sentimentalismo. Eu cresci cercada por predadores. Eu sabia como me mover entre eles. Café, Tyler ofereceu, já servindo antes que eu pudesse responder. Ele me entregou uma caneca, nossos dedos se tocando na troca. O toque enviou uma descarga elétrica pelo meu braço, indesejada e inevitável. Estávamos discutindo sobre seu avô, disse Declan, abrindo algo em seu tablet. Homem interessante, Patrick O'Neill construiu seu império têxtil do nada. É dono de metade dos imóveis de Rosary e tem dedos em mais negócios do que podemos contar. E provavelmente controla a outra metade por meio de empresas de fachada e chantagem. Eu acrescentei, meu avô não acredita em deixar pontas soltas. Como você. Connor falou pela primeira vez, sua voz com um leve sotaque irlandês que me lembrou desconfortavelmente de casa. Como eu, concordei. Sou a ponta solta mais solta. Aquela que escapou. Tyler se inclinou contra o balcão com um café na mão. Conte a ele sobre a noite em que você foi embora. O que ele disse a você. A lembrança fez meu estômago revirar. Ele disse que eu tinha uma escolha. Desaparecer completamente, mudar meu nome, nunca mais entrar em contato com Tyler ou vê-lo morrer. Não rapidamente, não de forma limpa, mas lentamente, dolorosamente, como um exemplo para qualquer outra pessoa que pensasse em mexer com a propriedade dos O'Neill. Ele chamou você de propriedade. A voz de Connor era aguda, cheia de repulsa. Ele chama todo mundo de propriedade. É assim que ele vê o mundo. Coisas que ele possui e coisas que ele vai possuir. Tomei um gole de café, precisando fazer algo com as mãos. Eu deveria me casar com alguém adequado, alguém de uma das antigas famílias do Rosário, alguém que expandisse seu império, não o ameaçasse. E Tyler era uma ameaça, supôs Declan. Tyler era tudo o que meu avô odiava. Um irlandês pobre do lado errado da cidade. Pior do que isso, ele me fazia feliz. Me fazia pensar que eu poderia ter uma vida diferente daquela que meu avô havia planejado. Olhei para Tyler e vi que ele estava me observando com aqueles olhos cinzentos indecifráveis. Isso era imperdoável. Mas ele não te matou, Connor apontou. Ele te deixou ir. Por quê? Era a pergunta que eu já tinha me feito 1000 vezes. Porque morta eu sou uma mártir desaparecida. Sou apenas uma decepção. E meu avô pode transformar a decepção. Dizer às pessoas que eu fugi com um garoto. Provar que eu não era digna do nome da família. Isso protege a imagem dele melhor do que um funeral. Tyler pousou o café com cuidado deliberado. Mostra-lhes. Eu sabia o que ele queria dizer. As mensagens. A prova de que o meu avô não me tinha simplesmente deixado ir. Ele tinha me estado a seguir este tempo todo, à espera do momento perfeito para me trazer de volta. Tirei o telemóvel, percorri as mensagens que tinha recebido durante meses. Começaram por ser bastante inofensivas. Esperança. Volte para casa. Tudo está perdoado. Depois, ficaram mais sombrias. Você não pode se esconder para sempre. Chicago combina com você, mas o inverno está chegando. Eu sempre sei onde minha família está. E, finalmente, de 2 dias atrás, Tyler Scott. Escolha interessante. Acho que a história se repete. Declan estudou as mensagens com uma expressão severa. Ele provavelmente está observando vocês dois há meses, o que significa que sabe que estão juntos. Connor olhou para nós dois, o que significa que era exatamente isso que ele queria. A percepção me atingiu como água gelada. É uma armadilha. Ele queria que eu encontrasse Tyler. Queria que ficássemos juntos para que ele pudesse o quê? Terminar o que começou. Ou usar vocês um contra o outro. A voz de Tyler era dura. Se ele pode me fazer escolher entre proteger você e proteger meu império, ele ganha de qualquer maneira. Então não vamos deixá-lo nos fazer escolher. As palavras saíram mais fortes do que eu me sentia. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Como? Connor perguntou. O homem é intocável. Ele tem juízes, policiais, políticos. Todos em Rosary são comprados ou amedrontados. Nem todos. Eu olhei nos olhos de Tyler. Há uma pessoa que pode nos ajudar. Alguém que sabe onde todos os corpos estão enterrados porque ajudou a enterrá-los.
A compreensão surgiu no rosto de Tyler. Siobhan, minha melhor amiga, a filhada do meu avô, a única pessoa que ficou presa entre a lealdade à família e a lealdade a mim, a única pessoa que talvez saiba o suficiente para derrubá-lo. Ela não o trairá, disse Tyler. Mas eu ouvi a pergunta por trás disso. Ela poderia traí-lo se achasse que isso me salvaria. Peguei o número dela e fiquei olhando para ele como se fosse uma arma carregada. 3 anos atrás, ela me ajudou a desaparecer. Ela me levou até a rodoviária, me deu dinheiro e disse para eu nunca olhar para trás. Talvez ela esteja esperando que eu volte para lutar. Ou talvez ela tenha passado informações para o seu avô esse tempo todo, alertou Connor. É um risco muito grande. Tudo isso é um risco. Olhei para Tyler. Mas se quisermos acabar com isso, precisamos de vantagem. Precisamos de informações comprometedoras sobre meu avô, tão condenatórias que ele não consiga distorcer, tão catastróficas que nem mesmo suas conexões possam salvá-lo. Declan assentiu lentamente. Não é uma jogada ruim. Se essa Siobhan puder nos conseguir provas, registros financeiros, evidências de atividades criminosas, qualquer coisa que o ligue a crimes comprováveis, podemos levar isso aos federais. Fazer com que ele seja investigado em nível federal, onde sua influência local tem menos peso. E enquanto ele estiver lutando contra isso, acrescentou Tyler, sua mente claramente trabalhando nos ângulos. Desmantelamos seu império pedaço por pedaço. Seus negócios, suas propriedades, sua reputação. Queimamos tudo até que não reste nada. O plano era brutal, arriscado, exatamente o tipo de coisa que poderia nos matar. Era também nossa única chance. Vou ligar para ela. Disquei antes que pudesse mudar de ideia. Siobhan atendeu na terceira chamada. Esperança, não uma pergunta. Ela estava esperando por isso. Soube que o Tyler encontrou você. Pode dizer isso ou pode dizer que entrei na jaula dele voluntariamente. Engraçado. Não é assim que seu avô conta. Ele diz que o Tyler sequestrou você, que você está em perigo. Eu ri amargo e agudo. E você acredita nele? Uma pausa. Não, mas eu precisava ouvir sua voz. Precisava saber se você está bem. Não estou bem, Siobhan. Não estarei bem até que ele não possa mais nos machucar. E preciso da sua ajuda para que isso aconteça. Silêncio do outro lado da linha. Longo o suficiente para eu pensar que ela tinha desligado. Então, do que você precisa? A esperança floresceu em meu peito, dolorosa e brilhante. Tudo. Todos os segredos sujos, todos os corpos enterrados, todos os crimes que ele cometeu e que você sabe. Preciso de provas suficientes para enterrá-lo tão fundo que ele nunca mais veja a luz do dia. É uma tarefa difícil, Hope. Ele cobriu bem seus rastros, mas não perfeitamente. Ninguém é perfeito. E você tem sido seu braço direito por 10 anos. Você sabe das coisas. Outra pausa. Vou precisar de tempo para reunir o que tenho para fazer cópias sem que ele perceba. 1 semana, talvez 2. Não temos 2 semanas. Tyler falou alto o suficiente para Siobhan ouvir. Patrick entrou em contato com Marcus Vulov. Eles estão planejando algo. Precisamos agir rápido. Tyler Scott. A voz de Siobhan mudou. Ficou mais aguda. O garoto que foi espancado até quase morrer e voltou como o rei do caos. Patrick fala sobre você às vezes, principalmente com arrependimento por não ter terminado o serviço. O sentimento é mútuo. A voz de Tyler era fria. Mas, neste momento, estamos do mesmo lado. Ambos queremos destruir Patrick O'Neill. Queremos? Perguntou Siobhan. Ou você só quer recuperar a esperança e este é o preço que está disposto a pagar? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Olhei para Tyler, pensando a mesma coisa. Isso era sobre justiça? Ou era sobre posse? Sobre provar que ele podia proteger o que era seu? Ambos, Tyler admitiu, sem tirar os olhos dos meus. Quero que Patrick pague pelo que fez e quero Hope em segurança. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Não, Siobhan concordou. Não são. Ok, vou começar a reunir o que puder, mas espero que você entenda uma coisa. Quando isso começar, quando agirmos contra seu avô, não haverá volta. Ele saberá que você o traiu. Ele virá atrás de você com tudo o que tem. Deixe-o vir. As palavras saíram ferozes. Estou fugindo há 3 anos. Cansei de ter medo. Garota corajosa.
Havia aprovação na voz de Siobhan e algo mais. Orgulho, talvez. Sempre soube que você tinha isso em você. Ligue para mim em 3 dias. Terei algo até lá. A linha caiu. Olhei para Tyler, para Declan, para Connor. 3 homens que agora estavam empenhados em derrubar um dos homens mais poderosos de Massachusetts. 3 homens que estavam fazendo isso, pelo menos em parte, por mim. Obrigada. As palavras pareciam inadequadas. Tyler se aproximou, sua mão subindo para acariciar meu rosto. O gesto foi gentil, íntimo de uma forma que dificultava a respiração. Não me agradeça ainda. Isso é apenas o começo. Quando terminarmos, sua antiga vida não terá apenas desaparecido. Será terra arrasada. Não haverá volta para o Rosário. Não haverá reconciliação com seu avô. Você será cortada de tudo com que cresceu. Ótimo. Eu me inclinei para o seu toque, apesar de mim mesma. Eu nunca quis essa vida mesmo. Seu polegar traçou-me amassando o rosto. Você diz isso agora, mas quando a poeira baixar, quando o império de Patrick estiver em cinzas, você pode se sentir diferente. Não prometo. A pergunta tinha um peso maior do que as palavras. Eu prometo. Tyler estudou meu rosto por um longo momento, procurando por algo. Então ele fez algo que me surpreendeu. Ele pressionou sua testa contra a minha, sua respiração quente contra meus lábios. Não me faça me arrepender de acreditar em você, ele sussurrou. Não sobreviveria a me enganar 2 vezes sobre você. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele se afastou, verificou a tela e todos os músculos do corpo ficaram tensos. É Fulov. A sala ficou em silêncio. Tyler atendeu no viva voz. Tyler, meu rapaz. A voz de Marcus Fulov era suave, culta, com apenas um leve sotaque russo. Ouvi dizer que você adquiriu algo valioso. Ou devo dizer a alguém, não sei do que você está falando. Não insulte minha inteligência. Hope O'Neill, a neta rebelde de Patrick, a garota que fugiu de casa e partiu seu coração. Uma pausa. Devo dizer que admiro sua dedicação. 3 anos procurando por ela. Isso é amor verdadeiro ou obsessão verdadeira. Às vezes é difícil distinguir a diferença. Tyler cerrou os dentes. O que você quer, Marcos? O que eu sempre quero? Uma oportunidade. Veja, Patrick me contatou com uma proposta. Ele quer sua neta de volta, quer ter uma conversa com ela sobre lealdade familiar e está disposto a pagar generosamente pelo seu retorno seguro. Meu sangue gelou. Os olhos de Tyler encontraram os meus, escuros com raiva mal controlada. Ela não está à venda. Tudo está à venda, Tyler. Até a lealdade, até o amor. A voz de Volkov endureceu. Mas sou um homem razoável. Em vez de aceitar a oferta de Patrick, estou lhe dando a chance de fazer uma contraproposta. Quanto Hope O'Neill vale para você? A pergunta pairou no ar. Venenosa. Diga seu preço. Interessante. Eu podia ouvir o sorriso na voz de Vulov. Que tal isso? Você luta para mim. 5 lutas, 5 oponentes escolhidos por mim. Você vence todas elas. Hope fica com você e Patrick não ganha nada. Se você perder mesmo que seja uma, ela volta para Rosary. Não. A palavra explodiu de mim. Tyler, não. Ele levantou a mão, silenciando-me. E se eu me recusar a lutar, os homens do Patrick virão buscá-la esta noite. E eu não os impedirei. Na verdade, vou ajudá-los. Afinal, sou um homem de negócios. Aceito a oferta mais alta. A expressão de Tyler era assassina. 5 lutas, todas vencidas, e a Hope fica comigo para sempre. Sem mais acordos, sem mais ofertas. Ela está fora de questão. Concordo. A primeira luta é amanhã à noite. Vou enviar os detalhes. Volkov fez uma pausa. Ah, e Tyler, Patrick já está aqui em Chicago assistindo, então tente fazer um bom show. A linha caiu. A sala explodiu. Connor xingando em gaélico. Declan já puxando registros de lutas, traçando estratégias. Tyler estava completamente imóvel, com as mãos cerradas em punhos, irradiando violência em ondas, e eu percebi com clareza cristalina que esse tinha sido o plano o tempo todo. Meu avô havia orquestrado tudo. Tyler me encontrar, o envolvimento de Vulov, as lutas, tudo planejado para quebrar Tyler ou me trazer de volta ao seu controle. Podemos fugir, eu disse desesperadamente. Sair de Chicago, sair do país, recomeçar em algum lugar onde ele não possa nos encontrar.
Não há lugar onde ele não possa nos encontrar. A voz de Tyler era monótona. Você sabe que ele já te encontrou uma vez. Ele vai te encontrar de novo. Então, o que faremos? Tyler se virou para me olhar e a determinação em seus olhos era absoluta. Eu luto. Eu venço. E então nós o destruímos juntos. Tyler. Não. Ele se aproximou de mim, suas mãos segurando meus ombros. Chega de fugir, Hope. Chega de se esconder. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, mesmo que isso me mate. É disso que tenho medo. Minha voz falhou. Não posso ver você morrer por mim. Não de novo. Você não vai ver. Seu aperto suavizou, tornou-se quase terno. Porque eu não sou mais aquela criança. Sou o rei do caos, sou invicto e não perco. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, vi um lampejo de dúvida em seus olhos. Porque 5 lutas em rápida sucessão contra adversários que Volkov escolheria especificamente para quebrá-lo eram uma aposta suicida. E nós dois sabíamos disso. Meu avô estava apostando que o amor ou o ódio de Tyler por mim, não importava qual, o tornaria vulnerável, o tornaria imprudente. E ali, com as mãos de Tyler nos meus ombros e seus olhos cinzentos cheios de determinação e desespero, percebi algo terrível. Meu avô poderia estar certo. A primeira luta aconteceu 24 horas depois. Não havia tempo suficiente para se preparar, não havia tempo suficiente para traçar uma estratégia, mal havia tempo suficiente para respirar. Esse era o objetivo. Volkov queria Tyler exausto, abalado, vulnerável. Ele queria que ele se quebrasse. Eu estava na beira da jaula, encostada na cerca de arame, observando Tyler se aquecer. Seu corpo se movia com precisão letal. Jab, cruzado, gancho, uppercut. Cada soco era uma promessa de violência, mas eu podia ver a tensão em seus ombros, o modo como ele cerrava os dentes entre as combinações. Ele estava com medo, não da luta, mas de me perder. Ele vai acabar se matando. Sienna apareceu ao meu lado com uma expressão sombria. O primeiro adversário de Volkov é Sergei Volkov, sobrinho de Marcos Expetnos, que matou 3 homens no ringue antes de ser banido das lutas sancionadas. Meu estômago revirou. Tyler pode vencê-lo. Talvez se tiver sorte, se não cometer erros. Ela se virou para me olhar. Mas você é uma distração, Hope. E distrações matam pessoas naquela jaula. Então, o que devo fazer? Ir embora. É exatamente isso que você deve fazer. A voz veio de trás de mim. Eu me virei e vi meu avô parado ali, ladeado por 2 de seus homens. Patrick O'Neill estava exatamente como eu me lembrava. Cabelos prateados perfeitamente penteados. Terno sob medida que valia mais do que os carros da maioria das pessoas. Olhos frios como o inverno. Volte para casa, Hope. Acabe com isso antes que Tyler se machuque. Você quer dizer antes que ele derrote seu monstro de estimação? Mantive a voz firme, apesar do medo que me invadia. Porque é disso que se trata, não é? Você não suporta que Tyler tenha sobrevivido. Que ele se tornou algo que você não pode controlar. Eu posso controlar tudo. Patrick se aproximou e eu me forcei a não recuar, incluindo você. Você acha que Tyler Scott pode te proteger? Ele está numa briga de ir para o hospital. Talvez para o necrotério. Tudo porque você é teimoso demais para aceitar seu lugar. Meu lugar, a raiva tomou conta de mim, quente e purificadora. Meu lugar é onde eu escolher que seja. Não em Rosary. Não sob seu controle. Nunca mais. O sorriso de Patrick era fino, cruel. Veremos. Tyler tem mais 4 lutas depois desta e cada uma fica mais difícil. Cada uma o leva mais perto do colapso. Quanto tempo você acha que o amor dele pode sustentar sua esperança? Quanto tempo até ele perceber que você não vale a pena morrer por você? As palavras atingiram-me como golpes físicos. Antes que eu pudesse responder, o gongo soou. A primeira luta do Tyler estava a começar. Sergei Volkov era um monstro. 1,95, 113 quilos de músculos e más intenções. Ele movia-se como algo pré-histórico, todo poder e raiva. A multidão rugiu quando ele entrou na jaula, com um cheiro forte de sangue no ar. O Tyler parecia pequeno em comparação, magro onde o Sergei era enorme, rápido onde o Sergei era brutal. Mas eu já tinha visto o Tyler lutar antes, sabia do que ele era capaz quando tudo estava em jogo. A luta começou com Sergei avançando como um touro. Tyler se esquivou,
acertando uma rápida combinação nas costelas. Rápido, preciso, mas Sergei mal se abalou. Ele deu um soco que teria decapitado Tyler se tivesse acertado. Tyler se abaixou e deu um uppercut que jogou a cabeça de Sergei para trás. Sangue. Primeiro sangue. A multidão enlouqueceu. Mas Sergei apenas sorriu. O que se seguiu foram 3 rounds da violência mais brutal que eu já tinha testemunhado. Sergei era uma bola de demolição, cada soco capaz de encerrar a luta. Tyler era um raio, entrando e saindo, acertando golpes, evitando o pior. Mas evitar não era suficiente. Ele precisava de um nocaute. Precisava provar que ainda podia vencer quando tudo estava em jogo. No terceiro round, Tyler levou um golpe de raspão na têmpora que o fez cambalear. Sergei sentiu o cheiro de sangue e avançou. A multidão gritava. Meu avô sorria. E Tyler? Tyler olhou para mim através da cerca de arame, nossos olhos se encontrando em meio ao caos. Eu vi a pergunta ali. Isso vale a pena? Você vale a pena? Eu acenei com a cabeça uma vez, com firmeza. A expressão de Tyler endureceu. Ele plantou os pés, parou de recuar e enfrentou o ataque de Sergei de frente. Era suicídio. Era lindo. Tyler deslizou por dentro da guarda de Sergei, acertou uma combinação brutal no corpo e em seguida lançou um gancho que acertou Sergei perfeitamente no queixo. O gigante caiu como uma árvore derrubada. O árbitro contou 10 segundos que pareceram uma eternidade. Quando chegou a 10, a jaula explodiu. Tyler havia vencido. Ele cambaleou até a cerca onde eu estava, com sangue escorrendo de um corte acima do olho e o rosto já inchado. 1 a menos, disse ele com a voz rouca. Faltam 4. Tyler, não. Ele pressionou a testa contra a cerca, o mais perto que podíamos chegar, com a cerca de arame entre nós. Não me diga para parar. Não me diga que não vale a pena. Vou levar isso adiante. Eu sei. Estiquei a mão através da cerca, meus dedos encontrando os dele. Só não morra. Por favor, não morra. Não pretendo, ele apertou minha mão, depois se afastou quando sua equipe o cercou, já se preparando para a próxima luta. Virei-me e vi que meu avô tinha ido embora. Mas eu sabia que ele voltaria. Ele sempre voltava. As 3 lutas seguintes aconteceram ao longo de 3 noites, cada uma mais brutal que a anterior. Volkov escolheu seus oponentes com cuidado. Um especialista em finalizações que quase quebrou o braço de Tyler. Um campeão de Muay Thai que transformou as costelas de Tyler em um caleidoscópio de hematomas. Um lutador de ground and pound que quase o sufocou até ele perder a consciência. Tyler venceu todas elas por pouco. Ensanguentado e quebrado, mas ainda de pé. Na 5ª luta, ele mal conseguia andar sem fazer caretas de dor. Seu rosto estava coberto de cortes e hematomas. Seu corpo era mantido inteiro por fitas adesivas, analgésicos e pura teimosia. E mesmo assim ele lutou. O 5º oponente foi o pior. Conor, o ceifador McGrath, um lutador que Tyler conhecia, com quem havia treinado e que considerava um amigo. A crueldade final de Volkov. Fazer Tyler destruir alguém de quem gostava para me manter. Eu assisti do mesmo lugar que ocupei por 4 noites. Minhas mãos agarravam a cerca até meus nós dos dedos ficarem brancos. Conor entrou na jaula com uma expressão de desculpas. Ele não queria essa luta tanto quanto Tyler. Mas a jaula não se importava com o que eles queriam, apenas com sangue. A luta foi diferente das outras, mais lenta, mais dolorosa. 2 homens que conheciam os estilos um do outro, as fraquezas um do outro. Conor poderia ter terminado tudo mais cedo, poderia ter ido para o nocaute. Ele não fez isso. Ele deu chances a Tyler, aberturas, mas Tyler estava exausto demais para aproveitá-las, muito machucado, muito quebrado. No terceiro round, Conor montou em Tyler, chovendo socos. O árbitro observava atentamente, pronto para encerrar a luta, e eu vi os olhos de Tyler. Vi ele considerando simplesmente deixar tudo acabar, deixar Conor vencer, deixar-me voltar para o meu avô, porque pelo menos assim isso acabaria. Eu não podia deixar isso acontecer. Tyler! Gritei seu nome acima do rugido da multidão. Tyler, olhe para mim! Seus olhos encontraram os meus através do sangue, suor e dor. Eu te amo. As palavras saíram de mim. 3 anos de verdade reprimida finalmente se libertando. Eu te amo e não vou a lugar nenhum. Então levante-se. Levante-se e termine isso. Algo mudou no rosto de Tyler.
Alguma última reserva de força, de vontade, de pura teimosia em não desistir. Ele empurrou Connor, levantou-se rapidamente, e quando Connor veio para cima dele novamente, Tyler estava pronto. O nocaute veio 30 segundos depois. Limpo, definitivo, devastador. Tyler havia vencido todas as 5 lutas. A jaula ficou em silêncio enquanto a implicação era assimilada. Depois explodiu em caos. Dinheiro trocando de mãos, acusações de manipulação. O rosto de Volkov estava tempestuoso. E meu avô já estava se dirigindo para a saída com seus homens ao seu redor. Impedir. Agarrei o braço de Sienna. Não deixe ele sair. Mas era tarde demais. Patrick O'Neill desapareceu na noite de Chicago, levando suas ameaças com ele. Tyler saiu cambaleando da jaula e caiu nos meus braços. Eu o segurei e nós dois caímos no chão quando suas pernas cederam. Eu venci? Sua voz estava arrastada, como se tivesse sofrido uma concussão. Diga que eu venci. Você venceu. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Você venceu tudo. Todas as 5. Você terminou. Ótimo. Ele se encostou em mim porque não consigo mais lutar. Não esta noite. Talvez nunca mais. Você não precisa. Eu o abracei com mais força. Você provou seu ponto. Agora, deixe-me buscar ajuda. Declan apareceu com uma equipe médica. Eles levaram Tyler e eu fui atrás, recusando-me a soltar sua mão, mesmo quando o colocaram na ambulância. Fomos para o hospital em silêncio. Tyler entrando e saindo do estado de consciência. Eu contando cada respiração para ter certeza de que ele ainda estava vivo. 3 dias depois, Tyler recebeu alta. Concussão, costelas quebradas, ligamentos rompidos, mas nada permanente. Nada que não pudesse ser curado. Voltamos para o apartamento dele e encontramos Siobhan esperando. Eu tenho. Ela ergueu um pendrive. Tudo, todos os crimes, todos os subornos, todos os corpos enterrados, o suficiente para condenar Patrick à prisão perpétua. Peguei o pendrive com as mãos trêmulas. Como você conseguiu? Ele confiava em mim. O sorriso de Siobhan era amargo. Esse foi o erro dele. Eu venho documentando tudo há anos, esperando por alguém corajoso o suficiente para usar isso. Acontece que essa pessoa é você. A semana seguinte foi um borrão. Investigadores federais, depoimentos, provas apresentadas em tribunais e para júris. O império de Patrick O'Neill começou a desmoronar, uma acusação de cada vez. Evasão fiscal, lavagem de dinheiro, extorsão, assassinato. As acusações continuavam chegando. E durante tudo isso, Tyler e eu permanecemos juntos. Não como amantes, ainda não. Ainda havia muita coisa quebrada entre nós. Mas como aliados, como parceiros na destruição de tudo que tentou nos destruir, Patrick foi preso em uma terça-feira de manhã. Eu assisti tudo acontecer de um prédio federal em Boston, ao lado de Tyler, com o braço em uma tipóia, mas com uma presença firme. Meu avô parecia menor com as algemas, diminuído. Afinal, era apenas um homem, não o monstro que ele havia convencido a todos que era. Ele olhou para mim quando o deixaram passar. Você cometeu um erro terrível, Hope. Você vai se arrepender disso. Não, eu disse baixinho. A única coisa que me arrependo é de não ter feito isso antes. 3 meses depois, eu estava no apartamento de Tyler. Agora nosso apartamento, observando a neve cair sobre Chicago. A gaiola havia se fechado. Volkov havia desaparecido, preso ou fugido. O império de violência de Tyler havia desmoronado e ele havia desistido sem lutar. Estávamos relativamente sem dinheiro. Tyler tinha algumas economias. Eu tinha minha fotografia. Tínhamos um ao outro. Era o suficiente. Você está pensando alto demais. Tyler veio por trás de mim, envolvendo meus quadris com os braços. A fisioterapia tinha funcionado. Suas costelas estavam curadas. Os hematomas tinham desaparecido. Mas as cicatrizes permaneceram, visíveis e invisíveis. Estou pensando no futuro. Eu me inclinei para trás, encostando-me nele. Sobre o que faremos agora? Agora vivemos. Sua respiração era quente contra meu pescoço. Descobrimos quem somos quando não estamos fugindo, lutando ou sobrevivendo. Tentamos construir algo real. E se não conseguimos, tentamos mesmo assim. Ele me virou para ficar de frente para ele, com as mãos em volta do meu rosto. Eu falava sério no que disse naquela jaula. Esperança. Eu te amo. Nunca parei de amar. Mas não sei se isso é suficiente, se o amor pode sobreviver a tudo o que passamos. Então vamos descobrir.
Eu me levantei na ponta dos pés, pressionando meus lábios nos dele. O beijo foi gentil, hesitante, nada parecido com a conquista desesperada de antes. Era uma pergunta, não uma exigência, um começo, não um fim. Quando nos separamos, Tyler sorriu. Sorriu de verdade. O primeiro sorriso genuíno que vi dele desde que entrei na jaula, semanas atrás. Ok, ele disse simplesmente, vamos descobrir. E foi o que fizemos, dia após dia, erro após erro, aprendendo lentamente a amar um ao outro, sem a pressão da sobrevivência, sem o peso da violência, sem nada além da escolha de continuar escolhendo um ao outro. Não foi fácil. Alguns dias foram mais difíceis do que outros. Algumas noites eu acordava gritando com pesadelos de fábricas têxteis e sangue. Algumas noites, Tyler não conseguia dormir. Seu corpo se lembrava da jaula, mesmo quando sua mente tentava esquecer. Mas sobrevivemos um ao outro novamente. Ainda assim, sempre porque o rei do caos havia aprendido que algumas dívidas só podiam ser pagas com a verdade. E a garota que fugira finalmente aprendeu a se manter firme. Juntos, éramos mais fortes do que jamais fomos separados. E isso teria que ser suficiente.